Mais uma vez, aquele reality da Rede Globo provoca uma série de discussões a respeito de questões sociais, debates importantes na nossa sociedade. Ontem aconteceu uma situação uma discussão envolvendo dois participantes, o João e o Rodolfo. Vocês já sabem, quem não acompanha o programa deve ter ouvido falar. Envolve uma brincadeira de mau gosto feita pelo cantor a respeito do cabelo do professor João Luiz. Em resumo, esta discussão é muito maior do que o programa, e nas redes e nas conversas nós observamos que alguns indivíduos reagiram de forma bastante inflamada, não contra o sujeito que, sem qualquer intimidade, sem qualquer proximidade com o João, se achou no direito de fazer comentários depreciativos, piada de mau gosto mesmo, gosto bastante duvidoso, a respeito do cabelo do João. Eles preferem implicar com a vítima porque ela reagiu, porque ela se insurgiu contra aquilo. É uma questão bem básica aqui, eu não sou politicamente correto, inclusive fiz um vídeo aqui, postei no Instagram, no meu IGTV, questionando as atitudes da Carol Conká e da Lumena, que se valem de pautas legítimas, se valeram de pautas legítimas para jogar de forma bastante questionável, mas politicamente correto é um conceito muito abstrato e que é utilizado como espantalho pela direita, e eu sei porque eu estive lá. É muito fácil jogar qualquer reivindicação social e qualquer demanda mínima por respeito na vala comum do politicamente correto. Isso poupa os agressores e seus sócios de qualquer reflexão ou de qualquer concessão àqueles que reclamam. No caso do João, muito se ouviu falar de que aquilo era só uma piadinha e que, poxa, por que ele reclamou tanto? Precisa desse escândalo todo? Eu vou dizer que precisa. Precisa porque eu, na minha condição, não preciso explicar porquê, já ouvi muita coisa. Por mais que eu seja um cara que faço alguns gracejos a respeito de algumas questões, mas é diferente quando alguém utiliza disso para te diminuir enquanto cidadão, porque é disso que se trata. Quando você vê pessoas fazendo alusão a um passado idílico em que não havia essa bobagem de politicamente correto, é preciso ir direto ao ponto. Que passado idílico era este? Sendo que aqui no Brasil, em específico, até 30 anos atrás, nós não tínhamos presidente eleito diretamente. Nós fomos durante 25 anos governados por uma burocracia militar ilegítima que tomou poder por meio de um golpe de Estado. É um país que foi o último a abolir a escravidão. É um país que fez o que pôde para reprimir a identidade e a dignidade dos negros e de seus descendentes. É o país que criminalizou o samba, criminalizou o candomblé, capoeira. Então, como é possível dizer que no passado era tudo melhor? Tem um vídeo aqui que eu vou postar aqui para vocês, que ilustra um pouco o que é este passado idílico a que tantos recorrem nessas horas. Dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. É a favor que mate? Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando
Aí não dá, não. E especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Bom, você pôde perceber neste vídeo que o tal passado idílico nada mais é do que uma condição em que aqueles que estão em cima vilipendiam aqueles que estão embaixo. Então, eu reparei, inclusive, nas pessoas que mais se indignaram contra o protesto do João Luiz, e, para minha surpresa, nós temos ali duas categorias de indivíduo muito claras. Indivíduos oriundos das classes média alta e da classe média estabelecida, e alguns poucos emergentes que têm em comum o interesse de subjugar, de usar estes direitos contra aqueles que estão abaixo, o populacho. Então, perceba que são indivíduos, os primeiros, foram criados, foram forjados em um pensamento onde o mundo era deles. É aquele garoto que é senhor de tudo que a sua vista alcança. Ele tem o seu lugar assegurado nas universidades, nos melhores cargos, enfim, é o Kiko, né? O Kiko se fosse rico de fato. E do outro lado, você tem aquele indivíduo que sonhou com este lugar, mas que, quando chega a sua vez, ele percebe que não terá, como no passado, como aqueles que oprimiram a sua família, ele não terá o direito e a oportunidade de fazer o mesmo. É curioso que nessas horas também muito se cita, por exemplo, os Trapalhões, né? O Mussum sempre era alvo destas piadas, mas sempre ele como objeto de chacota enquanto negro. E as pessoas acham isso maravilhoso. Alguns são saudosistas desse tempo e dizem que isso não é preconceito. Mas veja, não havia na época uma lei que punisse o crime de racismo. Isso é bastante significativo. A Lei K.O. foi surgir na Constituinte, foi positivada ali em 92, 93, não lembro direito, mas é uma coisa muito recente. Então essas pessoas sentem saudade desse tempo, porque aqui vai outra parte dessa discussão, que o racismo ele não se manifesta apenas na agressão física, na injúria explícita, em chamar alguém de macaco ou negar acesso a alguém porque ele é preto, agredir alguém em virtude da sua cor. Aqui no Brasil, inclusive, nós nunca tivemos nada parecido com a Ku Klux Klan, apesar dos lamentos do Monteiro Lobato, isso não faz parte da nossa realidade. Mas nós temos racismo, e um racismo cínico, velado. Então, os indivíduos se ressentem de que hoje, se você chama o preto de macaco, se você faz uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira unilateral com o seu cabelo, ele reage. E ele mobiliza certos setores da sociedade em seu favor. Para essas pessoas, isso é o fim de uma era. A própria civilização está ameaçada porque agora até os pretos têm direitos. E isto resume bem o que eles entendem por liberdade. Que liberdade é essa que é ameaçada quando alguém exige para si o direito de não ser alvo de certas brincadeiras que ele não gosta? É o direito, é a liberdade de ser escroto. João não era íntimo do Rodolfo, assim como muitos de nós não somos íntimos daqueles que se sentem no direito de nos agredir. E quando essas pessoas fazem esse tipo de coisa, é sempre para te lembrar que você está alguns degraus abaixo daquele que ele ocupa, que o seu agressor ocupa. Pensando aqui em uma perspectiva humanista, uma perspectiva cristã, há essa convergência de que a nossa preocupação enquanto membros de uma sociedade é o bem-estar do outro, né? É preciso que haja esta fraternidade entre os indivíduos
pertencentes à raça humana para a nossa estabilidade, para a resolução de conflitos e para que a sociedade avance como um todo. Logo, é um princípio muito simples. Por exemplo, se a despeito de qualquer opinião religiosa, filosófica que você tenha, se o seu vizinho se identifica como transexual e pede que você o trate com gênero feminino, que prejuízo isso te causa? Né? Se o João decidiu se chamar Valéria, isso não te diz respeito. O melhor para você e para o seu vizinho é que vocês se tratem com o devido respeito. Se um amigo são paulino não gosta que eu o chame de Bambi, que prejuízo isso me traz se eu tratá-lo? Posso exercer a minha rivalidade, mas de forma saudável, sem ofender ele ou indivíduos homossexuais. Qual é o problema? Qual é o problema se eu não fizer aquela piada com praticantes de cultos afro? Eu não sofro prejuízo algum, mas ele deixa de sofrer prejuízos quando eu respeito a sua dignidade. É um princípio simples. Sendo assim, é inescapável concluir que aqueles que defendem o direito de ofender são aqueles que separam a humanidade entre os que nasceram para o mando e os que nasceram para a cavalgadura. Porque a cavalgadura, ela só ouve as nossas ofensas, ela serve de tração, serve para o lazer, mas ela nunca é convidada para o jantar. A cavalgadura vai para o estábulo, come aquela comida que é considerada até imprópria para o nosso consumo. Então, reside aí o nível de separação entre uma coisa e outra. Logo, nós que defendemos a cidadania plena, nós não iremos nos incomodar com as demandas daqueles que pedem dignidade. E é muito fácil separar uma coisa e outra. Isso ficou muito claro agora, quando a passagem da Lumena e da Carol Conká, essa reflexão a respeito do que podemos chamar de limites do politicamente correto, exatamente porque elas desviavam a rota, esvaziavam o debate para obter dividendos pessoais. Já agora, com o João, fica muito claro que alguns são saudosistas deste pensamento que nós vimos neste vídeo, um pensamento que divide, que segrega e que privilegia alguns. O que nós fazemos com essa categoria de pensamento, que se expressa em mais 50 tons de atraso, bom, a lata de lixo da história serve exatamente para este fim.